vez. Saúde, amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graças a Deus, porque nós estamos vivos duas vezes, né? Espiritualmente e fisicamente estamos realizados, né? E temos aí uma missão a cumprir na face da terra. Louvado seja Deus. O Senhor que preserva o seu povo, né? Ele tem determinado de nos recolher, né? Então, agora nós vamos trabalhando, porque nós precisamos juntar tesouro nos céus, fazendo a obra do Senhor, né? Como diz lá em Mateus, né? Nós juntamos tesouro nos céus, né? Nós buscamos o tesouro, né? Preparamos eles, limpamos para mergulhar na casa de Deus. São as almas, né? As pessoas, né? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 118, apenas um versículo, né? Salmo 118, versículo 27. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Amém? Todos encontraram? Vamos ler todos juntos? Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima da festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Louvado seja Deus. Nós já olhamos aqui a mensagem, vamos sentar, né? E creio que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Eu vim buscar uma palavra também, né? E nós nos alimentamos da palavra. Quem alimenta a nossa alma é Deus que alimenta a nossa alma. É a palavra que vem dos céus, é as virtudes de Deus que nos segura de pé, que levanta os caídos, que é a palavra do Senhor, né? E cura os coxos e doentes, é a palavra do Senhor, que traz restauração nas vidas. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui na casa de Deus, né? Estamos no santuário de Deus, aonde Ele se faz presente nesta noite. Louvado seja Deus. Por isso estamos agradecidos ao nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus por ter feito que esta luz brilhasse em nossas vidas, né? É o que diz aqui o Salmista 118. Deus é o Senhor que nos deu a luz, né? Temos que atar as vítimas, né? As vítimas da festa, cordas. Esse é um segredo que só Deus pode revelar, né? Atai as vítimas da festa com corda. Louvado seja Deus. Eu me lembro de uma mensagem anterior, né, que a gente, a bondade de Deus pregou, o Senhor Deus na palavra, né? E o Satanás tem cordas para amarrar as pessoas. A igreja tem o poder para trazer a libertação. Na unção do Espírito de Deus, as cordas se rompem quando as vítimas aceitam a libertação. Mas a Bíblia nos diz que também na vida espiritual tem as cordas de Deus, né? Nós vamos lá, amarramos a vítima com o poder da palavra, né? E o que acontece? Há uma libertação. Louvado seja Deus. Muitas pessoas eram ladrões, prostitutas, que foram alcançados pela glória de Deus, amarrados, trazidos para a casa de Deus. Deus traz, né? Mas a Bíblia diz que Deus, Ele, né, é um Deus de amor. Ele não escraviza ninguém. Ele diz: olha, eu te salvei, eu te libertei, trouxe para minha casa, agora escolhe o que você quer. Continuar livre, continuar na luz, ou quer voltar para a prisão? Ou quer voltar? Tem pessoas que resolvem voltar. Mas a igreja fez a parte dela, foi lá com o poder, com a glória, rompeu as cordas do inferno e amarrou com cordas de Deus e trouxe ao ângulo do altar, trouxe ao templo de Deus, para que ela seja restaurada e liberta. Louvado seja Deus. Eu conheci várias pessoas que eram ladrões,
libertados hoje são homens e mulheres de Deus que pregam no altar, que ensinam a palavra, pessoas cheias da virtude. Por quê? Que foram resgatadas, eles eram vítimas, né? E por isso, atrai as vítimas da festa, né? Há muitos anos atrás, eu vi um testemunho, antigamente, né? Quando um crente da igreja que ia lá no cinema, né? E o pastor descobriu lá, né? Chamava a atenção e disciplinava aquele homem, aquela mulher, aquela jovem, aquele moço que foi lá no cinema, né? Ele foi vítima de um inimigo, estava aprisionado lá no pecado, pelo terror, aquelas coisas malignas, né? E nesse testemunho o irmão contou que ele ia passando, não chega a poder, que ia passando na pista, o senhor falou: entra nesse cinema. Eu falei: senhor, para que eu vou fazer no cinema? Sou teu servo. Mas ele obedeceu, foi lá e o senhor levou ele aonde tinha uma vítima ali. Uma serva desse era muito fraquinha, uma ovelhinha fraquinha, estava dominada ali, amarrada. Ele chegou e falou de Jesus para ela e convidou ela para sair. E ela foi atraída pelo poder da palavra, aceitou e voltou pedindo perdão, reconciliou com a igreja, né? Porque estava comendo as bolosas do Satanás lá no cinema. E hoje, irmãos, o mundo, né? Estamos no século XXI, e o cinema está dentro dos nossos lares. E só podemos ser libertos. Quem está dominado é uma vítima, né? Ser liberto pelo poder, né? Pelo poder do Espírito Santo que está na nossa vida, que a pessoa bem espiritual, ele não tem anexo com o mal, ele não tem uma ligação, né? Então o que acontece? A pessoa está ali sempre, né, atento para não cair na armadilha e ser preso, porque a gente tem visto no dia de hoje, tem obreiras que eram usados poderosamente nas mãos de Deus, estão presos na pornografia, estão presos em outras coisas, né? Internet, celular, e estão presos e não conseguem se libertar. A pessoa às vezes está até dentro da igreja, mas estão presos. E Deus convida, né, pelo poder da palavra, para aceitar uma libertação, um resgate, né? Aceitar o resgate, né? E voltar a receber a luz. A luz, ela lança as trevas para fora. Nós temos alguns casos, né, bíblicos, né? Lá na antiguidade, o povo de Deus, o povo de Israel, eles cometeram pecados. O pecado foi tanto que Deus, né, não se compactua com isso, deixa o povo na escuridão. O povo escolheu o caminho errado, não buscavam mais a Deus, e pelo caminho da idolatria e outras coisas mais. Aí o que acontece? O inimigo achou uma brecha para ir lá e prender todo o povo. Ele entrou lá, guerreou, matou, destruiu, e os que sobreviveram levaram presos, né? Né? Para um outro país, né? E lá ficaram muitos anos, né? Muitos anos presos lá, escravos, no cativeiro, né? E nós encontramos aqui no livro de Esther, né? Capítulo 8, versículo 16. Eles estavam presos ali, né? No reinado que reinava ali o rei Assuero, né? Eles estavam sofrendo bastante, e ali levantou-se um homem, né? Ele foi levantado pelo rei por nome de Amã, e Amã odiava o povo judeu, e ele induziu o rei a criar e assinar um decreto para matar todo o povo de Deus, né? Todo o povo de Deus ia ser morto. Mas sempre tem alguém que está na luz, sempre tem alguém que preserva a luz de Deus, embora está no cativeiro, mas buscar a Deus, né? Foi no meio daquela leve lá para o cativeiro, mas Deus sempre levanta alguém no cativeiro. Ele levantou ali a Esther e seu tio, tem Bíblia fala Mardokai, outros falam Mardoqueu, né? Depende muito da tradução, né? E ela, na época, né, o rei tinha uma esposa, essa esposa não foi numa festa, deu aquele problema todo, e ela foi afastada do reinado. E o rei precisava de uma esposa, e puseram muitas jovens
dentre dezenas de moças, ele foi escolhido a Esther para ser uma das esposas dele. E tinha outras, né? O rei, né? Mas tinha aquela que era, né, a número 1 da vida do rei, né? Aí escolheu a Esther e ela estava lá, a esposa do rei, e o povo ameaçado de morte, né? Aí eu te falo o seguinte: nós estamos ameaçados, nós temos um decreto que já está esparramado por 120 províncias. Não pensa você que você vai escapar porque você está indo no palácio do rei, porque você também é judeu. O tio falou para ela, né? E faz alguma coisa aí, porque ela tinha ali uma certa autoridade. Faz alguma coisa por nós, por você mesmo. E ela falou assim: é o seguinte, então vamos buscar Deus. E reuniu ali as moças e disse: vamos orar, vamos jejuar, né? 3 dias e 3 noites, ninguém come nem bebe, para que Deus nos dê a vitória. Louvado seja Deus. Então, através daquele poder, daquela glória que eles adquiriram pela obediência, através daquele grande poder, o Senhor fez, mudou o decreto. Porque o decreto de rei antigamente, eles não mudavam, faziam um decreto lá, tinha que acontecer, mas foi revogado, foi voltado atrás, né? E no fim eles eram vítimas. O pessoal ia matar eles, fazendo uma grande festa, mas deu o contrário, porque tinha intercessor no meio do povo de Deus. Eu fico pensando no dia de hoje, né? Por que a igreja de Deus ainda não foi destruída? Porque existem homens e mulheres que intercedem pelo povo de Deus. Aleluia. E esta luz tem preservado a igreja. Embora uns estão cocheando, né, entre dois pensamentos, outros estão lá riados, não conseguem se levantar mais dos seus pecados, mas a oração está chegando a Deus para essas pessoas, né? E foi o que aconteceu. Já estava marcado o dia, a hora da matança dos judeus. Aí vem aquela história do jejum, ela se apresenta diante do rei fora de época. E fora de época, se o rei não levantasse o cetro, seria morto. Mas por causa do poder de Deus, estava naquela mulher e das suas moças, né? A unção de Deus fez com que o rei levantasse o cetro de ouro e chamou ela. E ela disse: qual é a tua petição? Até metade do rei eu te dou. Ela foi sábia e disse: olha, é o seguinte, de momento eu quero dar o rei para uma festa, com almoço. Convida eles, grande, vamos, né, fazer um banquete. E ele aceitou, né? E o inimigo, que tinha o poder para matar toda aquela multidão, foi para o banquete, estava sentado ao lado do rei. Aí ela denunciou o inimigo. Aí aquele inimigo se apavorou, correu e foi deitado numa cama, e era a cama da Esther. No desespero, ele catando a cabeça, correu no quarto, lá deitando na cama. O rei, quando viu, que ele ficou furioso. Ele já entendeu que a vida dele estava sentenciada, né? E aquele segundo depois do rei, que era o Amã, ele já tinha feito uma forca para enforcar Mardoqueu, o tio de Esther, porque vivia à beira do palácio, sentado à porta do rei, por causa que se sentia ameaçado de morte, né? Ali que tivesse pedido misericórdia, aquele Amã ficava indignado porque o Mardoqueu já tinha feito forca para matar ele e mais pessoas. Mas quando o rei revogou o decreto, aí deu o contrário, né? O povo de Deus foi liberto, né? Aí o povo de Deus matou seus inimigos e tiveram uma grande vitória, chamada festa de Purim, né? Todos os anos se comemora a festa de Purim, a festa da liberdade. Louvado seja Deus, né? Então as vítimas são libertas pelo poder da palavra. Louvado seja Deus, né? E nós encontramos aqui também no livro de 2 Pedro, ou melhor, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? Que diz: mas vós sois gerações eleitas, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes
daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus, né? Nós somos uma geração eleita, né? Louvado seja Deus, sacerdócio real. Somos príncipes, as irmãs são princesas de Deus, né? Ele preparou um lugar maravilhoso nos céus para nós, mas nós temos que estar guardando a palavra. Louvado seja Deus, né? Temos que estar na obediência da palavra do Senhor, para que a luz permaneça nas nossas vidas, para que tenhamos o poder de resgatar a vítima da festa, as pessoas que estão prestes a morrer pelas mãos do inimigo. Nós vamos lá em nome de Jesus, e as cordas do pecado são rompidas, e atamos com cordas espirituais, que é o poder que resgatamos para o ano do nosso Pai. Louvado seja Deus. E aquela pessoa, no decorrer de dias, vezes, vai aprendendo da palavra, vai sendo lavado, purificado, santificado, e de repente um obreiro, uma obreira na casa de Deus, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, o que a luz traz para o homem e para a mulher que crê na palavra de Jesus. Louvado seja Deus, né? Eu me lembro há muitos anos atrás, em 1992 mais ou menos, né? 91 para 92, dirigi um culto em casa, né? E tinha bastante pessoas, o portão ficava aberto, porque se nós queremos ganhar um para Jesusinho, abrir o portão e abrir a porta da sala. O pessoal que passa na rua, precisando de misericórdia, Deus vai empurrando para dentro, vão sendo atraídos pelo poder, pego lá fora, trazido para cá para a libertação. Louvado seja Deus. Irmãos, uma certa feita de uma mulher já cuidada, uns 50 anos, 50 para 60 anos, e veio miseravelmente endemoniada, veio se esfregando no muro. Quando foi cair na porta, disse: está amarrado em nome de Jesus. O irmão que estava dirigindo, voltei ao mulher, está amarrado, mão para trás, Satanás, mão para trás. Aí foi dirigindo tudo até terminar. O demônio ficava empurrando, amarrado de mão para trás. O poder da palavra são cordas que amarram os demônios, né? Para que não venha bagunçar na casa de Deus. Eles não culpam, vamos lá, expulsamos aquele demônio, a mulher foi liberta, né? Uma vítima que foi liberta das cordas das trevas, né? E puxada com cordas espirituais. Só que ela confessou o negócio: olha, irmãos, eu estou feliz porque Deus me libertou, mas eu moro com um parente e eu não consigo ser crente porque os parentes me expulsam de casa, eu não tenho para onde ir. E nós vamos orar pela senhora e Deus vai fazer uma obra, né? O importante é que a senhora foi liberta dessa legião de demônio que atormentava a tua vida. Nunca mais ela foi endemoniada. Liberta, né? É o poder da palavra. Tem que estar na opção, porque se estiver vazio, certamente a pessoa está amarrada com cordas estranhas e não consegue trazer libertação para homem e para mulher nenhuma, porque a pessoa está presa com cordas do pecado. Mas quando liberta, tem as cordas espirituais, uma autoridade para amarrar, significa amarrar e trazer para o altar, para que sejam livres. Louvado seja Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos servos de Deus. O que significa servo? Escravo. Escravo livre, liberto das garras dos Satanás, carregando essa marca. Escravos livres para caminhar com Deus ou voltar para a cadeia. Qual que é a pessoa? Qual que é melhor? Ser livre com toda essa luta toda no campo de batalha, do que voltar para a cadeia? Não, aqui eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou vivendo, eu estou preso, mas está tudo bem, ninguém mais luta, né? Aqui todo tem meu almoço, meu café, minha janta. Mas na lei da guerra, o sentido natural, a gente aprendeu isso. Na lei da guerra, mais cedo ou mais tarde, o prisioneiro vai morrer. Ele tem a obrigação de lutar e relutar para sair da prisão, porque ele vai perder a vida. Assim é na vida espiritual. Tem pessoas assim: vou sair da igreja, eu fico aí no mundo mesmo, porque eu vivo a minha vida, está tudo bem, eu como, eu bebo, eu vivo, mas só que está preso com cordas dos pecados. E se morrer sem Jesus,
jamais verás a luz de Deus. Passaram uma eternidade nas trevas, nas dores, nas tormentas, porque a palavra inferno significa o juízo de Deus. Pensa que o Satanás tem vida boa no inferno? Ele fica desesperado, agoniado, ele fica procurando o corpo das pessoas para entrar, ele sente mais a vontade do corpo da pessoa. Ainda diz que a pessoa é o cavalo dele. A pessoa, o Satanás fala que é o ser humano que está incorporado, esse é o meu cavalo. Aonde ele vai, eu estou montado nele. Ele vem, vai montado nele. Um dia o senhor falou para mim que ele estava sentado no banco da casa dele, montava um negócio, o ombro dele e vai para o chão, ele ficava agoniado com a boca no chão. Satanás montava na costa dele, cai de boca no chão. E a mulher, o óleo ungido aí, fica aqui correndo o óleo, passava no ombro dele, o Satanás ia embora e ele se livrava. Agora que nós já pregamos esse homem falando de Jesus e ele não quis ser liberto. O que aconteceu? Já foi para a eternidade. Provavelmente já Deus sabe se foi por Jesus ou não, mas não creu na palavra. Ele foi liberto duas vezes da igreja, mas não quis ficar na presença de Deus, né? Mas nós louvamos a Deus, agradecemos ao Senhor, porque Ele nos deu olhos espirituais. Vamos ver aqui para terminar? Em aos Efésios capítulo 1, versículo 18. Só um versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Senhor, ilumina os olhos do entendimento. Se o corpo da carne tem olhos, né? A nossa alma também tem, né? É o corpo espiritual, né? Então o Senhor abriu nossos olhos do entendimento. E primeiro a gente era cego, né? Eles falaram para os fariseus, saduceus e outros, né? Eles disseram, nós estamos vendo, vocês são cegos, né? Vocês são cegos porque não conhecem o lado espiritual, né? Vocês são cegos, né? Se vocês não fossem cegos, vocês iam ver, entender e iam crer. Louvado seja Deus. Ficamos com essas palavras. O Senhor nosso Deus nos abençoe e ilumine. Amém? Deus abençoe.